Você está no canal Shaolin Japão, meu nome é Márcio. Eu sou um ex-árbitro de futebol de campo. Atualmente atuo no futebol de praia, que eu estou tentando me especializar. Sou especialista em futebol de salão e também estou apitando futebol 7 ou society, como dizem. Esse quadro é sobre regras de futebol, futsal e futebol de areia. Eu quero deixar a regra aqui na íntegra em português para que você aprenda sobre a regra. E no final de cada vídeo eu vou apontar os principais pontos de cada regra. Bom, então vamos começar sem delongas como que funciona. Este vídeo é sobre regra de futebol de praia, ou beach soccer como é conhecido. Então, o beach soccer, o futebol de campo e o futebol de salão, no princípio da regra, as primeiras folhas do livro de regra, ele diz o seguinte: observações sobre as regras de jogo de futebol de areia, ou seja, beach soccer. Modificações. Com reserva da aprovação das associações membros e sempre que se respeite os princípios fundamentais da regra, se poderá modificar a aplicação das presentes regras de jogo de futebol de areia em partidas disputadas por menores de 16 anos, equipes femininas, jogadores veteranos maiores de 35 anos e jogadores com discapacidade. Se permitirão as seguintes modificações: dimensão do terreno de jogo, tamanho, peso e material da bola, largura do gol e altura da trave, duração da partida e número de jogadores, tanto o número de jogadores em quadra como jogadores substitutos e a forma de fazer tais substituições. Se permitirá outras modificações somente com o consentimento do Departamento de Arbitragem da FIFA ou com a aprovação da Comissão de Futebol de Praia da FIFA. Nota: os termos referidos às pessoas físicas se aplicarão indistintivamente a homens e mulheres. O uso do singular também inclui o plural e vice-versa. A regra número 1, superfície de jogo. Número 2, a bola. Número 3, número de jogadores. Número 4, equipamento dos jogadores. Número 5, árbitros. Número 6, árbitros assistente. Número 7, duração da partida. Número 8, o início e o reinício de jogo. Número 9, bola em jogo e fora de jogo. Número 10, o gol marcado. Número 11, impedimento. Número 12, faltas e incorreções. Número 13, tiros livres. Número 14, o tiro penal. Número 15, lateral. Número 16, tiro de meta. E número 17, escanteio. Existem procedimentos para determinar o ganhador de uma partida em casos de eliminatória, no caso de empate. O livro também vai falar sobre a área técnica, sobre os árbitros assistentes e os sinais que os árbitros devem usar, e também os árbitros assistentes. No final do livro de regra vem a interpretação das regras de jogo de futebol de areia ou beach soccer e diretrizes para os árbitros. Se você quiser depois se aprofundar, você pode me mandar os seus pedidos aqui nos comentários do vídeo e nós vamos entrar num acordo aí para ver se eu faço uma outra coisa para te esclarecer os pontos que você está querendo. Seguindo aqui, nós vamos para a superfície de jogo. A superfície de jogo será de areia. Deverá ser nivelada, livres de sujeiras, pedacinhos de conchas ou qualquer outro objeto que possa lesionar os jogadores. Para as competições internacionais, a areia deverá ser de um grão fino, com uma profundidade mínima de 40 centímetros. Deverá ser peneirada até que resulte aceitável para o jogo, sem que seja áspera. Não deverá ter nenhum tipo de sujeira e nem elementos perigosos. Nem deverá ser excessivamente fina, a fim de não levantar poeira ou que se pegue na pele do jogador. Marcação da superfície de jogo. A superfície de jogo será retangular, marcada com linhas. Ditas linhas pertencerão às zonas que demarcam. As duas linhas de marcação mais largas se denominam linha de banda ou lateral. As duas mais curtas se chamarão linha de meta.
não haverá linha entre os postes de meta, no caso do beach soccer. A superfície de jogo estará dividida em duas metades por uma linha imaginária definida por duas bandeiras de cor vermelha situadas no exterior da superfície de jogo. O ponto central imaginário da linha média imaginária é a posição exata para o saque de saída, ou kick-off, como é chamado em inglês, e para a execução de alguns tiros livres. Você deverá marcar sobre as linhas de meta e as linhas laterais, a 5 metros de cada quadrante de esquina imaginário, uma marca na distância que deverá ser observada para a execução de saque de esquina, um escanteio. Você deverá traçar marcas sobre a linha lateral mais próxima aos bancos das equipes, a 2,5 metros linha central imaginária, ao lado esquerdo e ao lado direito, para marcar a distância máxima que deverá ser observada durante as substituições. Você deverá marcar sobre as linhas laterais do outro lado dos bancos de reserva, a 5 metros da linha média imaginária, do lado esquerdo e do lado direito, para marcar a distância máxima que você deverá observar durante a saída de bola. Você deverá traçar marcas sobre cada linha lateral à altura da linha imaginária da área pênalti, para ajudar os árbitros a ver os limites de dita área. As dimensões do campo de jogo. O comprimento da linha lateral deverá ser superior à da linha de meta. Todas as linhas serão fitas com um material flexível, resistente e que não seja perigoso para os pés dos jogadores. Terão uma largura de 10 centímetros e serão de uma cor que contraste com a areia, possivelmente azul. Estarão fincadas firmemente na areia em cada esquina e no meio da linha lateral, mediante umas fixações e alguns ganchos especiais. No gol, elas serão fixadas com anéis de borracha para prender aos postes da trave. Comprimento. Linhas laterais. Mínima 35 metros, máxima 37 metros. Linhas de meta, ou largura. Mínima 26 metros, máxima 28 metros. Área pênalti. Se traçarão uma linha imaginária paralela a 9 metros de cada linha de meta, no interior da superfície de jogo, que será demarcada por duas bandeiras amarelas situadas junto a cada linha de lateral e fora da superfície de jogo. A área delimitada por tais linhas e a linha de meta será a área pênalti. Em cada área pênalti se marcará um ponto imaginário a 9 metros de distância do ponto médio da linha entre os postes de meta e equidistante destes. Bandeirinhas. Os postes das bandeirinhas de escanteios serão de plásticos impermeáveis e elásticos e terão uma altura mínima de 1,5 metro. Se utilizarão um total de 10 bandeirinhas que se situarão da seguinte maneira: uma bandeirinha vermelha em cada esquina da superfície de jogo, uma bandeirinha vermelha em cada extremo da linha média imaginária, a linha central que demarca o meio-campo, fincadas a uma distância entre 1 metro e 1,5 metro no exterior das linhas laterais. Uma bandeirinha amarela em cada extremo das linhas imaginárias da área pênalti, fincadas a uma distância entre 1 metro e 1,5 metro no exterior das linhas laterais. Quadrante de esquina imaginário. Se traçará um quadrante imaginário com um raio de 1 metro desde cada esquina no interior da superfície de jogo. Metas ou gols. As metas serão colocadas no centro de cada linha de meta. Consiste em 2 postes verticais equidistantes das esquinas e unidos por uma parte superior com uma barra horizontal ou travessão. Os postes e o travessão deverão ser de madeira, metal ou outro material apropriado. Deverão ter forma redonda, elíptica e não deverão constituir nenhum perigo para os jogadores. A distância média interior entre os postes será de 5,5 metros, ou seja, 5 metros e 50 centímetros. E a distância
desde a borda inferior do travessão até o chão, deverá ser de 2,20 metros. Os postes do travessão deverão ter o mesmo diâmetro, 10 centímetros, e deverão ser de uma só cor, de preferência amarelos ou fosforescente. As linhas de meta terão a mesma largura dos postes e do travessão. As redes deverão ser de nylon, canhano ou yute, ou outro material apropriado. Eles deverão estar enganchados com um suporte adequado na parte traseira da meta e na parte posterior dos postes e do travessão, sem estorvar ou pôr em perigo o goleiro ou os jogadores. Por motivo de segurança, a parte inferior dos postes deverá ter uma plataforma de fixação para fincá-los debaixo da areia. 2 barras laterais de 1,5 metro de largura, unidas mediante uma barra ou corrente, cobertas de plástico com ganchos e livres em ambos os extremos. Se colocará à altura da areia. Estas barras ou correntes também se encaixarão ou se fincarão dentro da areia. Zona de substituições. A zona de substituição está na linha de lateral, situada na frente da mesa do cronometrador, cuja função se descreve na regra 3. Se estenderá a 5 metros no total, 2,5 metros em cada lado da interseção da linha média imaginária. Os bancos de reserva das equipes estarão situados a uma distância das linhas de banda e da linha de substituições. A área situada na frente da mesa do cronometrador, quer dizer, 2,5 metros de cada lado da linha central imaginária, deverá permanecer livre. Segurança. A superfície de jogo está rodeada por uma zona de segurança em um perímetro de 1,5 metro a 2 metros da areia. Decisão 1. A área técnica deverá cumprir os requisitos que se descrevem em seguida. Área técnica. Características e medidas. A área técnica deverá cumprir os requisitos que se descrevem na imagem a seguir. Bom, gente, essa foi a regra número 1. E o que nós temos aqui de especial na regra número 1 que nós devemos tomar muito cuidado? 1. A areia deverá ter no mínimo 40 centímetros de profundidade para que ela fique fofa. 2. Ela não pode conter pedras, ela não pode conter conchas e nem pedaços de madeira ou qualquer outro tipo de material perigoso aos pés dos jogadores que possam feri-los, não só os pés, mas o corpo inteiro. Nós temos a demarcação das linhas, onde é dito que demarca determinada área, ela pertence à área que ela demarca, ou seja, as 4 linhas que marcam a superfície de jogo, a quadra de jogo, elas pertencem à quadra de jogo, ou seja, nós temos aqui a quadra. Ou seja, essas linhas que demarcam a quadra, essa parte de dentro da quadra ela ainda é quadra. Em cima da linha também ela continua sendo quadra. Ela somente vai deixar de ser quadra quando ultrapassar essa linha da parte exterior da própria faixa que demarca a quadra, entenderam? Assim mesmo acontece com a linha do gol. Muito embora no futebol de areia não existe linha entre os postes, ele pode causar aí um problema para a arbitragem quando essa bola entrou ou não entrou. A superfície de jogo ela é dividida em 2 metades, porém também não é marcado. Ela é determinada pelas bandeirinhas que ficam do lado de fora do terreno de jogo. Como vocês podem ver aqui, as bandeirinhas vermelhas demarcam o centro da quadra e também as 4 pontas dos 4 escanteios da quadra. E as bandeiras amarelas, elas demarcam a linha da grande área, vamos dizer assim, né? O ponto central imaginário, como ele não é demarcado, quando é um árbitro FIFA, um jogo FIFA, o árbitro, segundo o árbitro, ele vai até o meio, ele olha para um lado, ele olha para o outro, se situa no meio dos 2 gols e com a bola na sua frente, ele, com auxílio do terceiro árbitro, alinhando ele entre as bandeirinhas, e aí ele pega a bola e põe a bola no chão, e dali que vai ser executado o kick-off, ou saída de bola. Aqui fala que deverão ter marcas para marcar a zona de substituição e do lado dos bancos, que é 2,5 metros de cada linha lateral. E na linha lateral que fica do outro lado dos bancos, serão feitos a 5 metros do meio da quadra, 5 metros de um lado, 5 metros de outro,
para que o árbitro, o segundo árbitro, quando se posicionar ali, para ele manter a distância dos jogadores a 5 metros da bola, da saída de bola. E também deve se marcar, porque às vezes o árbitro ele corre dentro, quase em cima da linha, então a bandeirinha ficaria nas costas dele. Pode acontecer dele não perceber se ele está realmente bem na posição da bandeira, alinhado com a bandeira do outro lado. E aí uns 5, 10 centímetros mal colocado, o árbitro pode dar uma mão que não existiu ou pode deixar de dar um pênalti que existiu. Então ele tem que, por isso pede-se para marcar com a fita, na fita que demarca a quadra, para que o árbitro tenha mais ou menos a noção, caso ele corra para o lado interno da bandeirinha e possa se alinhar com a bandeirinha que está do outro lado. Então ele olha no chão e ele sabe que aqui onde eu estou é a posição da bandeira e ele se alinha com a bandeirinha do outro lado para determinar se o goleiro saiu com a mão fora da área ou se a falta foi dentro ou fora da área. Uma coisa que acontece muito no futebol de areia é que quando o segundo árbitro ele põe a bola no centro do campo, ele corre na diagonal para os 5 metros que está marcado na linha lateral, para demarcar a distância que os jogadores defensores devem manter da bola. Só que o que acontece? A regra diz que o jogador deve se manter a 5 metros da bola. Se ele quiser se posicionar, por exemplo, na linha central imaginária a 5 metros da bola, ele pode. Só que a FIFA passa que os árbitros devem correr até os 5 metros e indicar que a posição é essa daqui, para que os jogadores fiquem naquela linha, alinhados. Ou então, eles teriam que fazer tipo uma barreira da bola defendendo o seu gol. E não fazer como geralmente se faz, ficam em torno do grande círculo central. Como não tem esse círculo, eles fazem tipo uma barreira, mas isso não impede que o jogador fique próximo à linha central imaginária sem invadir os 5 metros dele até a bola. Como não tem não tem linha para demarcar a área, no caso de um pênalti também o árbitro tem que estar muito bem posicionado para poder marcar isso. E novamente, caso ele marque um pênalti, ele tem que ter o auxílio ou do terceiro árbitro, ou do árbitro principal, ou do segundo árbitro, depende de quem vai estar lá no ponto pênalti, para poder indicar ao jogador que vai bater o ponto exato que deve ser posto a bola. Ou seja, ele tem que fazer um alinhamento. Por exemplo, se eu estou aqui, eu estou alinhado, mas se eu estou aqui, eu já não estou alinhado. Então corre aí fica fora, né? Quem está vendo ele fica totalmente fora. Às vezes pode ser 5 centímetros, às vezes pode ser 1 metro, 1,5 metros, depende da posição que você toma. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, gente, hoje é só isso e nos vemos no próximo vídeo, onde eu estarei explicando para você a regra número 2, que é a bola. Nos vemos no próximo vídeo. Gostou? Deixe seu like, deixe seus comentários caso tenha alguma dúvida. E também compartilhe. Vamos levar informações da regra de jogo para mais gente? Vamos? Vai ficar mais legal para a gente assistir o jogo? Então fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, falou? Um abraço, fique com Deus, tchau!